Então, eu sempre quis ser médica desde que eu me entendo por gente, 2, 3 anos. Segundo minha mãe, minha avó me influenciou porque o meu avô era médico, eu não conhecia, ele faleceu antes de eu nascer. E ele veio fazer, da Bahia, veio fazer uma especialização aqui na Santa Casa, neuropediatra. Então, quando eu passei na Santa Casa, vestibular da FUVEST, em 1998, minha avó foi a maior felicidade da vida dela. Porque ela tem uma história já com a Santa Casa e eu fiz a minha história aqui, né? 10 anos, faculdade, residência de clínica, residência de endócrino. E nesse período de 10 anos, a Santa Casa passou a ser a minha segunda casa. Passar no vestibular de medicina é sempre uma felicidade. E a minha mãe já conhecia a Santa Casa, de trazer pessoas aqui, falava, olha, é a sua cara, é um hospital assistencialista, humano, que cuida de pessoas e tem tudo a ver com você. Então, quando eu passei no vestibular de Santa Casa e comecei aqui, para mim era o auge da realização de, depois de tanto tempo estudando, conseguir realizar esse sonho, né? O estudante da medicina, ele não entende no início por que as coisas são desse jeito, né? Você só vai ter uma realização realmente do que é a medicina no internato, no 5º e 6º ano, apesar de ter muita experiência com pacientes durante o curso inteiro. Mas no internato cai a ficha e fala, é por isso que a gente está dentro do hospital desde o início. E tudo que eu aprendi na faculdade eu uso no meu dia a dia hoje, tudo. Desde os pacientes que eu vi, os casos mais raros e mais estranhos, e o contato do paciente, o carinho que na minha época existia muito, né, dos médicos assistentes com os alunos, ensinando e tendo toda essa preocupação de formar médicos melhores e mais humanos, porque a gente está cuidando de uma pessoa, né? Não é só de uma doença. As aulas eram dentro do hospital, né? Então isso era uma característica que eu acredito que poucas faculdades tenham de medicina. Então a gente passava para ter aula e estava do lado da enfermaria. Então você já via muita coisa e as aulas de propedêutica sempre foram muito intensas desde o primeiro ano. Então você tem contato com o paciente em todos os anos. Como eu falei, embora não entenda muito bem o que está acontecendo, só vai conseguir ter uma realização do que é realmente a medicina no 5º e 6º. Todo esse aprendizado durante os 6 anos foi muito importante. No internato te jogam lá no hospital, né? No pronto-socorro, na enfermaria. E apesar de você não ter muita noção do que é, você aprende. Você aprende. Você vai sempre com a supervisão do residente, do assistente, mas você tem que resolver problema. Então você tem que resolver o problema dos pacientes no pronto-socorro, que a gente chamava de banquinho na época, né? Eu não sei como é que está hoje. Mas, então a gente tem que ir lá ver o que está faltando, qual a medicação que está faltando, se esse paciente pode ir de alta, não pode ir, e você está no 5º ano, você não está ainda, você não tem um carimbo, você não tem um CRM, mas você já tem uma responsabilidade de médico desde aquela época. Então, eu me apaixonei pela endocrinologia no 4º ano, porque eu vi que era uma área clínica que eu gostava e que tinha uma relação entre todos os órgãos, porque o hormônio, o sistema endocrinológico, né, ele age no corpo inteiro. E é uma especialidade fascinante, porque você tem desde o osso, que é um órgão endócrino, até o rim, o cérebro, a neuroendócrino é fantástica, e as doenças mais prevalentes hoje no mundo estão na endocrinologia, né? Obesidade, diabetes, dislipidemia, tudo a gente consegue ver. Então eu costumo brincar que o paciente precisa muito do endócrino para poder viver bem a vida inteira, né? Porque se ele tiver um bom endócrino e cuidar dessas questões, ele não vai precisar do cardiologista. Ele não vai precisar de uma série de especialidades que são o final. A gente é o início, né? Se a gente conseguir prevenir doenças como diabetes, dislipidemia, obesidade, hipertensão, você já tem um monte de doenças que você não vai ter. Meu sonho sempre foi ter consultório. Então, desde que eu terminei a residência, fiz a prova de título e abri consultório. Trabalhava em hospitais também, trabalhei em outras clínicas, mas muitas vezes como plantonista, né, que a vida do médico inicial nunca é fácil. A gente tem que dar bastante plantão. Mas o consultório, eu tenho 8 anos, quase 9 que eu tenho consultório e
é conquistando o paciente, conquistando o cliente, o paciente a cada dia com a experiência, com o humanismo. Então, eu vejo que a Santa Casa realmente foi muito importante na minha formação como médica que olha o paciente como um todo, que é preocupado com ele, que ele sabe que ele pode contar. Acho que uma das coisas boas da medicina, da área médica, é que você tem que se atualizar constantemente. Então, aprender é diário. Então, hoje, além de ler todos os dias, Endocrine Daily Briefing, todas as atualizações da SBEM, a gente vai para congresso internacional, que é excelente, os congressos brasileiros são muito bons também, cursos de atualização estão cada vez melhores em várias áreas. A endocrinologia é a profissão do futuro, né? Porque realmente cada vez mais você tem incidência de diabetes aumentando, obesidade, dislipidemia, são doenças que realmente a prevalência estão aumentando. E do ponto de vista da minha carreira, especificamente falando, é consolidar o consultório, é ter cada vez mais o médico, eu como referência para o meu paciente, de indicação e muitas vezes passando conhecimento para pessoas que não têm acesso a essa área. Tem pessoas no Brasil que não têm endocrinologista na cidade. Então, muitas vezes o paciente me encontra pelo site, pelo Instagram, por outros canais que eu possa ajudar o máximo de pessoas possíveis num alcance maior. Uma mensagem interessante é que tem que amar muito a profissão. Tem que amar muito, tem que estudar muito, tem que buscar sempre o crescimento, porque se parar não funciona, não vai para frente. Eu gosto muito da estrutura da Santa Casa, da estrutura do prédio, porque realmente a gente costuma brincar que os tijolinhos estão incrustados dentro de nós. E da atenção que a gente recebe na graduação em relação... É uma troca muito interessante entre os médicos e os alunos e como isso fica para o resto da vida. Então, assim, a gente tem frases na cabeça que você fala, foi aquele professor meu que falava, foi aquela professora que dizia. Então, fica muito... As histórias permanecem. É justamente isso, não parar, sempre procurar o crescimento, tanto profissional quanto pessoal, porque essa é a grande questão para a gente crescer.